Oi, pessoal! Em nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre São José de Calazans. Isso mesmo, nosso São José de Calazans. Nós iniciamos o mês de agosto e no mês de agosto nós comemoramos o dia de São José de Calazans. E a figura de São José de Calazans, ela é muito importante para nosso colégio. Nosso colégio é um colégio escolápio, né? Os padres escolápios que estão à frente do colégio, conduzindo o nosso trabalho. E São José de Calazans é o patrono das escolas pias, né? Dos colégios escolápios, das obras escolápias. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de São José de Calazans. Quem foi esse homem? Por que ele é tão importante? Por que os padres, né, seguem esse exemplo de São José de Calazans? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse mês escolápio e conhecer um pouquinho da história de São José de Calazans. Vamos lá? Vou contar um pouquinho para vocês. Como tudo começou? Como que é a história de São José? A história de São José de Calazans, ela começa assim. No dia 11 de setembro de 1557, há muitos anos atrás, José de Calazans nasceu na Espanha. Então ele não era brasileiro, ele era espanhol. Ele nasceu em um país bem longe do Brasil. A mamãe de São José de Calazans, ela chamava Maria e o seu pai Pedro. Olha aqui, eu coloquei para vocês aqui a bandeira do país onde São José de Calazans nasceu. São José de Calazans crescia como qualquer outra criança, né? Gostava de brincar, gostava muito de estudar. Ele era muito estudioso e dedicado. Os anos foram se passando e ele trazia um desejo dentro do seu coração. Ele trazia um desejo muito importante, um sonho que ele gostaria de realizar. E o sonho que ele gostaria de realizar era o sonho de ser padre. Ele queria servir a Deus, ele queria trabalhar para a igreja, trabalhar assim como Jesus fez, né? Pregando, sendo bom e servindo as pessoas. E assim, com 26 anos, ele ordenou-se padre. Então ele virou um padre, né? E aí, São José de Calazans, né, que era conhecido naquela época, ele era conhecido como Padre José, trabalhava muito junto aos cristãos, as pessoas que iam lá na igreja dele. E ele realizava tantos bons trabalhos que um dia o bispo fez uma proposta para ele. Ele falou assim: Olha, Padre José, eu gostaria que você fosse para Roma. Roma é uma cidade onde ficam muitas autoridades da igreja, é uma cidade muito importante para a igreja católica. E aí ele falou com o bispo, falou com o Padre José. Padre José, eu gostaria que você fosse para Roma para estudar teologia. E assim o Padre José foi para Roma. Chegando em Roma, Padre José se encantou com tudo que ele viu lá. Roma era uma cidade muito bonita. E ele começou a estudar teologia, ele começou a trabalhar também em algumas escolas, né, que tinham lá próximas à igreja. Ele realizava trabalhos dentro da igreja e ele estava muito feliz com tudo que ele estava fazendo. Ele era professor, ele era padre, mas também ele era professor. Ele ensinava nas escolas que tinham lá em Roma. Só que tem uma coisa, as escolas naquela época não eram como as de agora, não. As crianças que podiam ir para a escola eram apenas as crianças que o papai e a mamãe delas tinham muito dinheiro. As crianças pobres, elas não tinham o direito de ir para a escola. Vocês acreditam que elas não podiam ir para a escola? Pois é, era isso que acontecia. Então, Padre José, os alunos do Padre José eram apenas alunos de famílias ricas. Os dias foram se passando e as pessoas já tinham se acostumado com isso. Era assim que tinha que ser. Só que Padre José, um dia, andando pelas ruas de Roma, ele viu uma coisa que fez com que ele ficasse um pouco triste. Vou contar para vocês o que foi.
Andando pelas ruas de Roma, ele viu muitas crianças pelas ruas, algumas brincando, outras quietinhas, outras dormindo, encostadas pelas calçadas, encostadas nas paredes. E Padre José ficou muito triste com aquilo que ele viu. Ele ficou pensando: por que essas crianças têm que ficar fora da escola? Como é que essas crianças vão ter um trabalho no futuro? Como é que a vida dessas crianças vai ser? Elas não vão ser criança para a vida toda. E aí, Padre José resolveu tomar uma atitude. Ele resolveu fazer algo por essas crianças. E aí, Padre José ficou pensando, aquilo foi fazendo com que ele ficasse triste, 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 ao pensar naquela realidade daquelas crianças, e ele resolveu fazer algo por elas. Ele falou assim: eu tenho que tentar ensinar essas crianças, eu tenho que fazer com que essas crianças aprendam a ler, aprendam a escrever, aprendam a contar. Essas crianças não podem ficar soltas pela rua, sem ter direito de ir para uma escola, sem ter direito a aprender a português, a matemática, aprender a leitura, a escrita, aprender a contar. Isso não está certo. E aí, Padre José começou a ensinar aquelas crianças. Ele foi para a rua, sentou lá na calçada e começou a chamar as crianças. E quanto mais ele começou a chamar as crianças, quanto mais crianças apareciam, elas iam chamando outros coleguinhas, e assim todos os dias ele levava livro, ele levava papel. Aquelas crianças começaram a gostar daquelas histórias que ele estava contando, daquilo que ele estava ensinando. E aí, cada vez o número de crianças aumentava, e aí Padre José viu que ele não podia ficar com aquelas crianças na rua. Ele tinha que arrumar um lugar para colocar aquelas crianças e ficar com elas para poder ensiná-las a ler e a escrever. E assim, com a ajuda de alguns amigos, ele conseguiu um lugar. Foi um pouco difícil, porque nem todo mundo queria ajudá-lo. Algumas pessoas não queriam ajudar porque aquelas crianças eram pobres, porque aquelas crianças eles achavam que pobre não podia ir para a escola. Mas claro que podia, né, gente? E assim, Padre José criou as escolas pias. É chamado de escolas pias porque pia é de piadosa. Piadosa é piedoso em espanhol. Então, piedoso quer dizer que vem de Deus, que são gratuitas, que não precisa pagar. E assim, o trabalho que São José começou, que o Padre José, né, naquela época ele era chamado de Padre José, ele fez um bem enorme para aquelas crianças. E esse trabalho que ele realizou com elas, de ensinar a ler, de ensinar a escrever, foi seguido como e tido como exemplo e seguido por muitas pessoas. E assim, ele marcou a história do seu tempo. Por isso, e não só a história daquele país, mas de outros países também que continuaram com o exemplo deixado por São José de Calazans. Por isso que até hoje a gente comemora e celebra o que São José fez, porque ele foi muito importante para a educação daquelas crianças que não podiam ir para a escola só porque elas eram pobres. E assim, gente, fica essa história maravilhosa de São José, que mesmo depois de ter morrido, o exemplo dele continuou. Então, hoje, existem escolas, né, e obra escolápia, porque são chamados os padres que seguem o exemplo de São José de Calazans, eles são chamados de padres escolápios. E aí a obra continua. Então nós temos escolápios, escolas, né? Escolápias, escolas pias espalhadas pelo mundo todo. Olha alguns exemplos aí. Ó. Nós temos na Bolívia, no Brasil, em Camarões, na Espanha, em muitos outros países. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E na trilha dessa semana, a proposta é para você. Tem aquele livrinho que vocês receberam. Olhem só,
Aqui também tem essa história que eu acabei de contar. Então vocês podem tentar ler, podem pedir a ajuda do papai, da mamãe, de alguém da sua família, e você ir lendo algumas páginas, né, dessa história, de pouquinho em pouquinho. E a proposta da trilha dessa semana é para você realizar a atividade da página 4. Você colorir, e lá na página 4 está também mostrando onde fica a Espanha e onde fica o Brasil, tá bom? Bom divertimento para vocês, espero que vocês gostem da história, espero que vocês pintem, né, com muito capricho, e vamos parar por aqui. Até a próxima aula de ensino religioso. Beijo para vocês e fiquem com Deus.